Hoje nós vamos falar sobre potencial mental, o pensamento agindo como matéria. Como funciona isso? Nosso pensamento é matéria? Nosso pensamento tem condições e potencial para modificar as coisas? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos e que nós temos até um artigo. Se você entrar no site dec.com.br, na seção artigos, vocês vão poder ver lá, tem um artigo que diz, que fala nesse artigo, potencial mental, energia do pensamento agindo como matéria. E lá eu vou explicar mais um pouco a respeito disso. De qualquer forma, nós insistimos em dizer e afirmamos isso, que o nosso pensamento é uma fonte geradora de energia, de um campo eletromagnético que é palpável, ele pode ser mensurável. É claro que nós não temos ainda os instrumentos, a tecnologia suficiente para quantificar essa onda mental do pensamento. Então, eventualmente, o cético vai falar, você não pode medir, não é mensurável, então não existe. Nós partimos do princípio que a nossa consciência é extrafísica e o nosso corpo é o robô biológico que capta essas ondas eletromagnéticas da nossa consciência e transforma ela em ações, pensamentos, ações e possibilidades já dentro de um campo biológico e material da forma que nós vemos. Essa capacidade nossa de, de captar e fazer interpretações dessas ondas mentais, essas ondas de consciência que nos chegam, elas dependem do nosso sistema nervoso, do desenvolvimento do nosso sistema nervoso, a capacidade de absorver, de captar e de filtrar essas informações que nos chegam e elas acabam sendo adequadas de acordo com o momento da nossa vida, o ambiente, o momento social que nós estamos vivendo, as condições do ambiente e do meio que nós estamos inseridos. Essa energia, esse campo que é transmitido e captado pelo nosso robô biológico, ele vem numa velocidade muito grande. E aqui, quando nós temos esse corpo somático, nós temos uma desaceleração muito grande na chegada dessa onda mental ao nosso cérebro biológico. É como você jogasse uma pedra em um lago e ela cai numa velocidade muito grande. Quando ela encontra a água, ela diminui a velocidade, ela desce numa velocidade muito grande e na água ela começa a diminuir a velocidade. É mais ou menos isso, para a gente fazer uma analogia, que acontece com a onda mental. A nossa consciência extrafísica tem elaborado, irradia para o nosso cérebro biológico, que é o nosso robô biológico, nós captamos, só que a velocidade de processamento dentro da condição biológica do sistema nervoso central, ela desacelera essa onda do pensamento. E aí é interessante, porque nós temos um momento de fazer alguma reflexão, de fazer mudanças, de agir ou não, bloquear ou não. Aí eu tenho a condição de arbitrar naquilo que como eu vou determinar essa sequência dessa onda mental. Isso só acontece quando a gente está de posse de um corpo somático, não é? Quando a gente não é só consciência e não tem corpo somático, não existe esse tempo que é precioso para a gente poder refazer essa onda e fazer uma adequação de acordo com a nossa necessidade, com a nossa intenção, com a nossa vontade e por diante. Interessante, eu estava uma vez numa palestra de um amigo e ele citou que as pessoas às vezes têm dificuldade de se encontrar na consciência extrafísica, né? Então nós perguntamos, onde você está? Você é isso? Eu, Salvador, sou isso que estou aqui? Isso é uma apresentação biológica do Salvador nessa inserção na matéria. Só que a minha consciência ela não é local aqui. Ela não está dentro desse corpo biológico. Esse corpo biológico está respondendo, captando a energia que minha consciência extrafísica manda. Então esse colega perguntou para uma senhora, e a senhora dizer que tem dificuldade, eu não consigo entender isso, como a maioria das pessoas às vezes tem essa dificuldade de separar, nós estamos tão inseridos na matéria que nós temos uma perda de percepção que nós somos consciências livres do campo material. De qualquer forma, é uma pergunta interessante que esse colega fez e eu tenho utilizado. Eu conversando com alguém, eu pergunto, quando você morrer, para onde você vai?
Quando você morrer, o corpo biológico, não tiver mais energia, morrer, para onde você vai? O indivíduo responde, meu corpo vai para o cemitério. Eu falo, não, e você? Seu corpo vai para o cemitério, e você? Não, eu não vou para o cemitério. Bom, você não vai para o cemitério, para onde você vai? Onde você está? Você é o corpo? Não, não sou o corpo. Então você é uma consciência que já não está no corpo. Então esse entendimento nós temos, mas depende da pergunta que nos é feita, nós podemos começar a raciocinar com a nossa consciência extrafísica. Quando você morre, para onde você vai? A maioria das pessoas vão dizer, meu corpo vai para o cemitério. Aí você pergunta, e você, onde está? Com quem eu estou conversando agora? Onde está? Está dentro do corpo físico, do robô biológico? Quando eu coloco a nossa consciência dentro do corpo físico, é como se eu ligasse uma televisão e essa televisão, as pessoas, os atores, estivessem dentro da televisão, aparecendo na minha tela. Um celular, aparecesse a pessoa dentro da imagem do meu celular, ela estivesse lá dentro. Então nós não estamos inseridos dentro do contexto da biologia. A biologia, na verdade, é todo um complexo neurológico que interpreta essas ondas sutis, e isso vai ser discutido, nós vamos fazer uma série de palestras sobre neurofisiologia quântica. Hoje está muito em moda física quântica, então nós criamos um modelo aí para entender junto com a física quântica essa dimensão da neurofisiologia e como se faz essas ondas de pensamento, qual é a massa mental, como é que a gente quantifica e pode ter uma impressão mais adequada disso. Nós começamos falando que o pensamento tem energia, ele tem potencial. E esse pensamento nosso, ele interfere nas coisas, nas pessoas, nas ondas e nos campos eletromagnéticos. Nós estamos todos interligados, porque a consciência primordial, nós subtraímos a nossa porção para ter a nossa individualidade. E nós fizemos essa subtração nessa totalidade que nós ainda estamos inseridos nela. Então nós estamos todos ligados como uma rede dimensional. Então o meu pensamento, ele interfere no pensamento do próximo e todos interferem no pensamento uns dos outros. E daí a importância de a gente policiar aquilo que a gente se propõe a fazer, as nossas intenções, e fazer uma higiene mental. Aqui na matéria, nós temos um tempo de desaceleração. Quando vem essa onda mental, eu posso refletir antes de exercer uma ação. Nos imaginemos sem o corpo biológico. O que fica? O pensamento já é ação. É pensar e ocorrer. É pensar, é criar. Aí eu sou criador. Qual de nós teria hoje a condição de não estar escondido dentro de uma máscara da carne, uma máscara material, onde eu tenho esse período de desaceleração e eu posso modificar essa onda mental? Imaginemos se nós estivéssemos todos só em forma pensamento. E nessa forma pensamento, tudo que se passasse, todos estariam disponíveis para todos. Era como que eu andasse com uma televisão aberta com meus pensamentos expostos. Quem hoje suportaria isso? Nem observar o pensamento do próximo e nem expor os seus pensamentos. É nisso que nós nos encaminhamos. A nossa responsabilidade é muito grande. Toda a onda mental, todo pensamento que é elaborado, que nós alimentamos, ele vai criar formas pensamentos. Essas formas pensamentos, elas ficam orbitando o nosso campo da consciência e, dependendo da energia que nós vamos colocando para essas formas pensamentos, elas vão crescendo e criando desconfortos para nós. São os pensamentos que acabam sendo obsessivos, compulsivos, e os comportamentos com pensamentos monoideados. É aquela coisa que a gente tem uma ideia, uma obsessão, e ficamos com aquela obsessão pensando a mesma coisa, porque nós iniciamos lá atrás com uma onda de pensamento inadequada, ou elaborada a partir de um elemento egóico, um egoísmo, uma vantagem, e a partir daí nós continuamos alimentando esse pensamento e interferindo no próprio campo psíquico nosso. Quando nós pensamos uma pessoa, por exemplo, eu desejo bem para alguém, fazemos um grupo de pensamento, de vibrações positivas, o que está acontecendo? Todo esse campo eletromagnético direcionado,
ele vai chegar e vai interferir no campo eletromagnético do campo mental do outro, para onde está sendo direcionado. O contrário também pode ocorrer em alguns casos. Eventualmente você desejar o mal, se aquela pessoa estiver em sintonia com esse mal que é desejado, ela tiver mais ou menos a mesma capacidade daquele que está elaborando essa ideia e lançando, ele pode realmente potencializar aquilo que ele já tem dentro. A gente não desenvolve o que nós não temos. Se alguém manda pensamentos negativos para mim, ou alguma coisa, e eu não tenho dentro de mim, eventualmente, aquele sentimento, aquela emoção, aquela onda mental, aquilo não vai ter ressonância dentro do meu campo psíquico. Agora, se existe conteúdo semelhante, aí isso pode se associar e a gente acabar potencializando aquilo que a gente tem, de bom e de mal também. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Quando é dito que nós somos co-criadores, nós somos co-criadores, porque o nosso pensamento cria formas energéticas, são as formas pensamentos, que são ativas e ficam vivas no nosso campo psíquico e pode atuar com várias possibilidades. Hoje, a física quântica ela já demonstra como o observador, o pensamento, age sobre a matéria, sobre campos infinitesimais. Nós temos essa consciência e sabemos que essa atuação em campos infinitesimais ela é muito potente, porque é no infinitesimal é que eu vou desenvolver o material da forma que nós vemos. Acesse o site idec.com.br. Lá você vai ter a seção de artigos, onde nós vamos falar sobre pensamento agindo como matéria mental e a responsabilidade que nós temos em todos os pensamentos que nós temos e a ação secundária desse pensamento. Acesse idec.com.br.